Crescer em uma cidade pequena tem suas vantagens e desvantagens. Por um lado, há a paz e a tranquilidade que só o interior pode oferecer, com suas ruas calmas e o ritmo lento de vida. Por outro, o isolamento e a falta de opções podem fazer qualquer jovem ansiar por mais. Eu fui uma dessas pessoas que, desde pequeno, sonhava em conhecer o mundo além das fronteiras da minha pequena cidade. E, finalmente, o momento de partir chegou quando fui para a faculdade. Durante anos, visitei minha cidade natal apenas esporadicamente, em feriados e ocasiões especiais. Mas à medida que os anos passavam e a vida se tornava mais agitada, essas visitas tornaram-se cada vez mais raras. Foi numa dessas ocasiões, alguns anos após ter saído de casa, que recebi a notícia de que meu avô estava doente. Ele sempre foi uma figura importante na minha vida, com sua sabedoria rústica e histórias fascinantes sobre o passado. Decidi então tirar um tempo do trabalho e da vida na cidade para passar um tempo com ele no sítio onde ele morava, um lugar que guardava muitas memórias da minha infância. O sítio do meu avô ficava a algumas horas de carro da cidade. Um lugar isolado, cercado por mata fechada, com uma velha casa de madeira no centro da propriedade. Lembro-me de passar muitos verões ali, correndo pelos campos, nadando no rio e explorando a floresta com os outros garotos da vizinhança. Mas agora, com a saúde do meu avô em declínio, o sítio parecia diferente, mais sombrio, quase melancólico. Cheguei ao entardecer e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio pesado, quase palpável, que cobria o lugar como um cobertor. O ar estava parado e até os pássaros pareciam ter se calado. Estacionei o carro e caminhei até a casa. As tábuas do alpendre rangeram sob meus pés e a porta se abriu com um gemido, revelando a figura frágil do meu avô. Felipe, é você? Sua voz estava mais fraca do que eu me lembrava, mas ainda carregava a mesma ternura de sempre. Sou eu, vô, respondi, abraçando-o com cuidado. Ele parecia ter envelhecido décadas desde a última vez que o vi. Seus cabelos estavam completamente brancos e a pele, marcada pelo tempo, parecia ainda mais fina. Mas seus olhos, aqueles olhos azuis que sempre me encararam com sabedoria, ainda estavam lá, embora agora refletissem algo que eu não conseguia identificar de imediato. Um misto de cansaço e medo. Passei os primeiros dias ajudando meu avô com as tarefas diárias, cuidando da casa e do pequeno pedaço de terra que ele ainda mantinha. Ele era um homem orgulhoso, sempre relutante em aceitar ajuda, mas agora parecia grato por minha presença. Durante as tardes, sentávamos na varanda, ele em sua cadeira de balanço e eu em um velho banco de madeira, e conversávamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Foi em uma dessas tardes que ele começou a falar sobre uma antiga lenda local, algo que eu vagamente lembrava de ter ouvido quando criança. Você se lembra da história do lobisomem, Felipe? Perguntou ele, seus olhos fixos no horizonte, onde o sol começava a se pôr. A menção da palavra fez minha espinha gelar, mas eu sorri, tentando esconder meu desconforto. Vago, respondi, tentando parecer desinteressado. Acho que ouvi alguma coisa quando era criança, mas não me lembro dos detalhes. Meu avô suspirou, balançando a cabeça. É uma história antiga, passada de geração em geração. Dizem que há mais de 100 anos, um homem foi amaldiçoado por ter feito algo terrível. Ninguém sabe exatamente o que ele fez, mas a maldição o transformou em uma criatura, meio homem, meio lobo. Desde então, nas noites de lua cheia, essa criatura vaga pela floresta, caçando qualquer um que tiver o azar de cruzar seu caminho. Eu ri, tentando aliviar a tensão. Vô, essas histórias são só lendas, não são? Mas ele não riu. Seus olhos estavam sombrios e sua expressão séria. Talvez sejam, disse ele calmamente. Mas o que sei é que durante todos esses anos, houve relatos de pessoas desaparecendo nas redondezas. Sempre à noite, sempre quando a lua estava cheia. Havia algo na maneira como ele falou que me fez parar de rir. O ar parecia ter ficado mais frio e a escuridão estava se aproximando rapidamente. Você já viu alguma coisa, vô? Perguntei, mais por curiosidade do que por acreditar na história. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu que se tingia de laranja e rosa. Uma vez, ele finalmente disse com um tom baixo. Eu era jovem, talvez da sua idade.
Havia uma festa na cidade e eu voltei tarde para casa. O caminho para o sítio era diferente naquela época, mais isolado. Lembro-me de ter sentido que algo me seguia. Ouvia passos, mas quando me virava, não via nada. Até que perto do rio, eu o vi. Uma criatura grande, coberta de pelos, com olhos que brilhavam no escuro. Não sei como consegui escapar, mas corri como nunca antes. E quando finalmente cheguei em casa, meu pai já estava esperando com a espingarda na mão. Ele sabia, todos sabiam. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Meu avô não era o tipo de homem que inventava histórias, e sua seriedade me deixou inquieto. Mas ainda assim, uma parte de mim se recusava a acreditar que algo assim pudesse ser real. Afinal, lobisomens eram criaturas de filmes e livros, não algo que se encontra na vida real. A noite caiu e meu avô foi dormir cedo, deixando-me sozinho na varanda com meus pensamentos. O silêncio do sítio era quebrado apenas pelos sons da natureza. O farfalhar das folhas, o cricrilar dos grilos e, ao longe, o som de um riacho correndo. Mas havia algo mais naquela noite. Algo que eu não conseguia identificar. Um pressentimento, talvez. Algo que fazia os cabelos na minha nuca se arrepiarem. Decidi entrar e fechar as janelas, trancando a porta atrás de mim. A casa estava velha, mas ainda sólida, e a presença de meu avô no quarto ao lado me deu um pouco de conforto. No entanto, o sono foi difícil de alcançar. Cada estalo da madeira, cada som vindo da floresta parecia amplificado, como se algo estivesse se aproximando, cercando a casa. Quando finalmente adormeci, tive um sono agitado, cheio de pesadelos que se dissiparam assim que a primeira luz da manhã entrou pela janela. Os dias seguintes passaram sem incidentes, mas a história do meu avô continuava a ecoar na minha mente. Eu me via olhando para a floresta com mais frequência, tentando discernir formas nas sombras entre as árvores. À medida que o dia da lua cheia se aproximava, minha inquietação aumentava. Eu não queria acreditar que algo estava à espreita naquelas florestas, mas uma parte de mim, a parte que ouviu atentamente as palavras do meu avô, sabia que havia mais naquela história do que apenas lendas. Na noite da lua cheia, o sítio estava particularmente quieto. O vento que soprava pelas árvores parecia carregar um lamento, e o céu claro oferecia uma visão desimpedida da lua, redonda e brilhante, como se estivesse observando tudo lá de cima. Meu avô, que geralmente se deitava cedo, ficou acordado até mais tarde naquela noite. Ele não disse nada, mas a maneira como olhava pela janela, sempre com um olho na floresta, não passou despercebida por mim. Depois do jantar, ele se retirou para o quarto, mas antes de ir, ele se aproximou de mim e disse algo que gelou meu sangue. Felipe, se ouvir alguma coisa esta noite, não saia de casa. Tranque todas as portas e janelas e não abra para ninguém, não importa o que ouça. Prometa-me. Eu queria rir, dizer que ele estava exagerando, mas havia uma urgência em sua voz, um medo genuíno que me fez acenar em concordância. Eu prometo, vô. Ele me deu um último olhar, cheio de algo que parecia ser tristeza, ou talvez resignação, antes de se retirar para o quarto. Depois de me certificar de que todas as portas e janelas estavam trancadas, fui para a sala e me sentei na velha poltrona, tentando me concentrar em um livro que trouxe comigo. Mas a leitura não conseguia afastar a sensação de que algo estava para acontecer. O silêncio lá fora era quase insuportável, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Foi por volta da meia-noite que eu ouvi pela primeira vez. Um som distante, quase inaudível, vindo da floresta. Era um uivo, mas diferente de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido antes. Não era o som de um lobo, mas algo mais profundo, mais primal. O som reverberou pela noite, fazendo minhas mãos tremerem. Instintivamente levantei-me e fui até a janela, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa além das silhuetas das árvores contra o céu iluminado pela lua. O uivo foi seguido por outro, mais próximo dessa vez, e depois outro, ainda mais perto. Minha mente correu com as histórias que meu avô contara, e pela primeira vez eu realmente comecei a acreditar nelas. Mas como ele me instruiu, resisti ao impulso de abrir a porta e investigar. Em vez disso, voltei para a poltrona, tentando me convencer de que estava seguro dentro da casa.
Os uivos continuaram, agora intercalados com sons de algo se movendo na floresta, quebrando galhos e agitando as folhas. Eu me senti como um animal enjaulado, cercado por predadores invisíveis, mas perigosamente reais. Meu coração batia acelerado e cada som parecia mais próximo do que o anterior. Então, ouvi passos na varanda. Lentamente, me levantei e me aproximei da porta, tentando não fazer barulho. Podia ouvir o som de algo pesado se movendo do lado de fora. Seus passos eram irregulares, quase mancando. A maçaneta da porta tremeu levemente, como se algo do outro lado estivesse tentando abrir, mas desistiu. Seguiu-se um silêncio assustador, e então um baque surdo contra a porta, como se algo tivesse se jogado contra ela. Eu recuei, minhas mãos suadas e o coração disparado. O silêncio voltou, mas foi interrompido por um som que fez o pavor tomar conta de mim. Uma respiração pesada, quase ofegante do outro lado da porta. Lenta e profundamente, como se a criatura estivesse sentindo o cheiro do ar, tentando captar meu cheiro. Fechei os olhos, desejando que tudo aquilo fosse um pesadelo, que ao abrir os olhos eu estivesse de volta ao meu apartamento na cidade, longe daquele lugar. Mas o som continuava, e o terror em mim crescia a cada segundo. De repente a respiração cessou, e por um momento o silêncio voltou. Abri os olhos lentamente, esperando o pior. O que ouvi a seguir me fez congelar. Um grito. Não um grito humano, mas um som animalesco, carregado de dor e raiva. O som ecoou pela noite, seguido por um barulho de algo correndo, quebrando galhos e afastando arbustos no caminho. Fiquei parado por alguns minutos, sem ousar me mover, até que o silêncio voltou a reinar. Quando finalmente tive coragem de me mover, olhei para o relógio. Já passava das 3 da manhã e a lua estava começando a descer no horizonte. Fui até o quarto do meu avô e o encontrei dormindo, aparentemente alheio a tudo o que aconteceu. Fechei a porta silenciosamente e voltei para a sala, onde fiquei acordado até os primeiros raios de sol aparecerem. Na manhã seguinte, tentei contar ao meu avô o que havia acontecido, mas ele apenas balançou a cabeça como se já soubesse. "Você fez bem em não sair", disse ele enquanto tomávamos café. "Nem todos têm essa sorte. Aquela foi a última noite que passei no sítio. Na manhã seguinte, decidi voltar para a cidade, alegando que tinha trabalho a fazer. Meu avô não tentou me convencer a ficar, apenas me deu um abraço forte antes de me despedir. Enquanto dirigia de volta para a cidade, as palavras dele ecoavam na minha mente. Eu queria acreditar que tudo não passava de uma história assustadora, que o que ouvi foi apenas o resultado da minha imaginação fértil, alimentada pelas lendas do lugar. Mas no fundo, eu sabia que havia algo mais. Algo que ainda estava lá fora, nas profundezas da floresta, esperando por sua próxima presa. Desde então, nunca mais voltei ao sítio. Meu avô faleceu poucos meses depois e o sítio foi vendido. Às vezes, quando a lua está cheia e o vento sopra forte, eu me pego pensando naquela noite, nos sons que ouvi e no medo que senti. E me pergunto se algum dia terei coragem de voltar lá, de enfrentar o que quer que esteja escondido nas sombras. Mas por enquanto, prefiro deixar a lenda descansar. Porque seja ela real ou não, algumas coisas são melhor deixadas no passado, onde pertencem. Tudo começou com uma ideia simples, algo que sempre quisemos fazer desde que éramos adolescentes. Uma viagem de acampamento com os amigos. Claro, já tínhamos acampado antes, mas sempre em lugares supervisionados, com todas as comodidades e segurança. Mas dessa vez queríamos algo mais autêntico, algo que realmente nos desse a sensação de estarmos no meio da natureza selvagem. Foi então que decidimos acampar numa região isolada de uma serra, a algumas horas de carro da cidade. O grupo era composto por mim, o Vinícius, o João, o Marcelo e o Lucas. Todos nós éramos amigos desde a época da escola. E com a correria da vida adulta, essa viagem parecia a oportunidade perfeita para relembrar os velhos tempos e nos desconectarmos do caos da cidade. A escolha do lugar foi simples. João tinha ouvido falar de uma área de mata fechada perto de um rio, ideal para quem queria escapar da civilização por uns dias. Cara,
Ninguém vai te achar lá. É o verdadeiro isolamento. Ele disse com um sorriso malicioso, como se isso fosse o maior atrativo. Eu estava animado, mas sabia que seria uma experiência desafiadora. A estrada até a entrada da trilha era longa, e o trecho final era todo de terra, cheio de buracos e ladeiras. Precisaríamos de um jipe para chegar até lá. O Vinícius, sempre o mais preparado, arranjou um veículo, e logo estávamos com todo o equipamento necessário. Barracas, sacos de dormir, comida enlatada, lanternas e, claro, uma caixa generosa de cervejas. O clima estava perfeito no dia em que partimos. O sol brilhava forte e o céu estava sem nuvens. O trajeto até a serra foi tranquilo, com todos animados e contando histórias antigas, rindo das besteiras que fizemos na adolescência. Porém, à medida que nos aproximávamos do local, o cenário começou a mudar. A estrada de terra se tornava mais estreita e a mata ao redor mais densa. A luz do sol, que antes iluminava o caminho com facilidade, agora mal passava pelas copas das árvores, criando sombras que pareciam dançar ao nosso redor. Quando finalmente chegamos ao local indicado, descemos do jipe e começamos a carregar nossas mochilas e equipamentos. O ar ali era diferente, mais fresco, mas com um toque de umidade, típico de florestas densas. O som do rio correndo próximo trazia uma sensação de calma, e o vento que soprava suavemente entre as árvores parecia nos dar as boas-vindas. Montamos acampamento perto de uma clareira, ao lado do rio. O lugar era perfeito, isolado, mas não completamente inóspito. As barracas foram erguidas rapidamente, e logo já estávamos sentados ao redor de uma fogueira improvisada, assando marshmallows e trocando piadas. Vinícius, sempre o mais cético, trouxe à tona uma questão que até então ninguém tinha considerado. "E aí, pessoal, alguma ideia do que pode aparecer por aqui à noite?" Ele perguntou, acendendo um cigarro e olhando para a floresta ao redor. Eu ri, achando que ele estava apenas tentando nos assustar. Provavelmente só uns insetos gigantes e, quem sabe, algum animal curioso. Mas estamos longe de qualquer perigo real. "Não é bem assim", João interrompeu com uma expressão séria. "Lembrei de algo que ouvi sobre essa área. Dizem que é amaldiçoada." Marcelo revirou os olhos. Lá vem ele com as histórias de assombração. "Não, sério", João insistiu, se aproximando mais da fogueira, como se estivesse prestes a nos contar um segredo. Há muitos anos, um homem que vivia nessa região foi atacado por uma criatura. Ele sobreviveu, mas dizem que, depois daquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Ninguém sabe ao certo o que o atacou, mas alguns moradores locais acreditam que era um lobisomem. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do fogo crepitando e pelo rio correndo ao fundo. Mesmo que todos tivéssemos consciência de que era apenas uma história, havia algo no tom de voz de João que nos deixou desconfortáveis. "Lobisomem? Sério?" Lucas finalmente quebrou o silêncio, rindo nervosamente. "Isso é só uma lenda, cara. Não acredito nessas coisas." "Talvez seja", João respondeu. "Mas de qualquer forma, estamos aqui, isolados, no meio da mata. E hoje é noite de lua cheia." Todos rimos, mas era uma risada forçada. Ninguém queria admitir, mas a ideia tinha nos atingido em algum nível. O restante da noite foi tranquilo, com conversas e brincadeiras que gradualmente nos fizeram esquecer a história do lobisomem. Quando a fogueira começou a se apagar e o cansaço finalmente nos alcançou, fomos nos recolher nas barracas. Lembro-me de ter adormecido rapidamente, embalado pelo som do rio e pela brisa suave. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que nunca esquecerei. Acordei no meio da noite, com a sensação incômoda de que algo estava errado. O silêncio era absoluto, muito diferente da calmaria da natureza que me havia colocado para dormir. Levantei a cabeça e percebi que a fogueira estava completamente apagada, e as estrelas que antes brilhavam no céu estavam agora encobertas por nuvens pesadas. Peguei meu celular e olhei as horas. 3h17 da madrugada. Foi então que ouvi um som distante, quase imperceptível no início, mas que foi crescendo aos poucos. Era um uivo, profundo e gutural, que ecoava pela mata como se viesse de todos os lados. Meus olhos se arregalaram e por um momento pensei estar sonhando, mas o som continuava e não havia como negar o que era. Tentei acalmar meu coração que batia descompassado e rastejei para fora da barraca,
tentando não fazer barulho. A lua cheia, antes escondida pelas nuvens, agora aparecia tímida entre as árvores, iluminando o acampamento com uma luz pálida e fria. Olhei ao redor e vi que meus amigos também estavam acordados. Vinícius e Marcelo estavam de pé, com expressões de medo e confusão nos rostos. Você ouviu isso? Vinícius sussurrou, caminhando em minha direção. Eu assenti sem dizer uma palavra. O que está acontecendo? Lucas perguntou, saindo de sua barraca com os olhos arregalados. Antes que alguém pudesse responder, outro uivo soou mais próximo desta vez. Era diferente de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido antes. Não era o uivo de um lobo comum. Era mais longo, mais grave, quase humano, mas com uma selvageria indescritível. Isso não pode ser real, Marcelo murmurou, enquanto pegava uma lanterna e iluminava a floresta ao redor. O feixe de luz da lanterna tremia conforme ele movia a mão nervosamente, tentando encontrar a origem do som. Mas tudo o que víamos era a mata densa, balançando levemente com o vento noturno. A gente devia ir embora daqui, sugeri, minha voz mais firme do que eu esperava, mesmo que por dentro eu estivesse apavorado. Agora? João retrucou. No meio da noite? E se nos perdermos na mata? Eu não tinha resposta para aquilo, mas o instinto de sobrevivência começava a gritar dentro de mim. Não tínhamos tempo de discutir. O uivo soou novamente, desta vez tão perto que parecia estar a apenas alguns metros de distância. O som foi seguido por um farfalhar intenso de galhos, como se algo grande estivesse se movendo rapidamente pela floresta. Vamos pegar as coisas e sair daqui agora, gritei, já começando a recolher as mochilas e sacos de dormir às pressas. O pânico se instalou. Cada um de nós tentava rapidamente juntar seus pertences, mas a sensação de que algo estava nos observando, nos cercando, era esmagadora. A lanterna de Marcelo piscou por um segundo e então se apagou, mergulhando o acampamento na escuridão total. Agora, a única luz era a da lua cheia, que parecia não ser suficiente para iluminar o que quer que estivesse ao nosso redor. De repente, ouvimos um estalo alto, seguido pelo som inconfundível de algo, ou alguém, correndo pela mata. Era pesado, rápido e vinha direto em nossa direção. Corram! João gritou. Sem hesitar, todos largamos o que estávamos fazendo e começamos a correr em direção ao carro, que estava estacionado a alguns minutos de caminhada do acampamento. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. O som dos galhos quebrando e do chão sendo pisoteado pela criatura nos perseguia. Parecia estar cada vez mais perto, mas não me atrevia a olhar para trás. Meus pés quase tropeçavam nas raízes e pedras do caminho, enquanto eu corria o mais rápido que podia, meus pulmões queimando a cada respiração. O ar estava gelado e úmido, e o medo fazia minhas pernas tremerem, mas o instinto de sobrevivência era mais forte. Vinícius estava na frente, guiando o grupo em direção ao carro, com Marcelo logo atrás dele. João e Lucas corriam lado a lado, enquanto eu vinha por último, lutando para acompanhar o ritmo. Atrás de nós, o som da criatura se aproximava mais e mais. Era quase como se pudesse sentir sua respiração quente em minha nuca. O pavor me consumia, e tudo o que eu conseguia pensar era que não podia parar. Não agora. Quando finalmente avistamos o jipe, o alívio que senti foi esmagado pela constatação de que a criatura estava praticamente em nossos calcanhares. Vinícius saltou para o volante e todos nós nos apressamos a entrar no veículo. Eu mal conseguia segurar o fôlego quando me joguei no banco traseiro, seguido por João e Lucas. Marcelo bateu a porta com força enquanto gritava: Vai! Vai logo! O motor do jipe rugiu para a vida e Vinícius acelerou, jogando lama e pedras para trás enquanto nos afastávamos daquele inferno. A criatura que até então estava em nossas costas finalmente surgiu na estrada, iluminada pelos faróis do jipe. O que vi naquele momento foi algo que jamais esquecerei. Era enorme, uma massa disforme de músculos e pelos escuros, com olhos que brilhavam num tom vermelho intenso. Sua boca era cheia de dentes afiados, e suas garras pareciam capazes de dilacerar qualquer coisa que estivesse no caminho. Mas o mais assustador de tudo era sua postura. Não era um animal comum, era algo que misturava o humano e o bestial de uma forma terrível e antinatural.
O lobisomem, porque não havia dúvida de que era isso, soltou um uivo ensurdecedor e avançou em nossa direção. Vinícius, em um ato de puro desespero, desviou o jipe para o lado, quase saindo da estrada, mas conseguiu manter o controle. O monstro nos seguiu por alguns metros, correndo ao lado do veículo, suas garras raspando contra a lateral da lataria, deixando sulcos profundos. Eu estava paralisado no banco de trás, incapaz de fazer qualquer coisa além de assistir àquela cena aterrorizante. Mas de repente, como se algo o tivesse chamado de volta, o lobisomem parou. Seus olhos vermelhos nos seguiram por alguns segundos, antes de desaparecer nas sombras da floresta. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ninguém disse uma palavra durante os primeiros minutos após o ataque. O jipe avançava pela estrada de terra, cada solavanco nos lembrando do quão perto havíamos chegado do fim. Eu estava coberto de suor frio, meu coração ainda batendo descontroladamente, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Isso foi real? Lucas finalmente quebrou o silêncio, sua voz trêmula. Acho que sim, respondi, minha garganta seca e a cabeça girando. Nós quase morremos, Marcelo sussurrou, olhando pela janela, como se esperasse que a criatura surgisse novamente a qualquer momento. Mas estamos vivos, Vinícius respondeu, seus olhos fixos na estrada à frente. E precisamos sair daqui o mais rápido possível. Dirigimos por horas naquela noite, sem parar até estarmos a uma distância segura da serra. Ninguém quis falar muito sobre o que aconteceu. Eu olhava para trás constantemente, esperando ver aquela coisa surgindo do meio do mato. Mas tudo o que conseguia enxergar eram sombras dançando e o brilho ocasional dos olhos vermelhos que nos acompanhavam. Por um momento, pensei ter visto a silhueta da criatura, grande, de pelos escuros e desgrenhados, com um corpo humanoide, mas distorcido de uma maneira antinatural. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente vimos a estrada principal à frente. Quando o jipe saiu da mata e entrou na estrada de terra batida, senti um alívio temporário. Mas o medo ainda estava lá, enraizado, como se soubéssemos que aquilo ainda não havia acabado. João não parou de acelerar até que estávamos de volta à cidade. Paramos em um posto de gasolina, todos ofegantes e em estado de choque. Ninguém falava, como se o silêncio fosse a única forma de processar o que havíamos acabado de viver. Vocês viram aquilo? Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz tremendo. Vi, respondi, ainda tentando acalmar meu coração. E não sei o que era, mas parecia real demais. Lobisomem? Marcelo murmurou, sua voz cheia de incredulidade. Isso não faz sentido. Não faz, mas... Vinícius começou, mas parou, incapaz de terminar a frase. Ficamos ali, em silêncio, olhando uns para os outros, cientes de que o que quer que tivesse nos perseguido naquela noite não era algo comum. Se era um lobisomem, uma criatura lendária, ou algo ainda pior, nós nunca saberíamos ao certo. Mas uma coisa era clara, algo naquelas montanhas era verdadeiramente amaldiçoado, e nós tínhamos tido a sorte, ou talvez o azar, de sobreviver para contar. Decidimos que nunca mais falaríamos sobre aquela noite. Havia algo de sagrado, de horrível, em nossa experiência que não podia ser compartilhado com mais ninguém. E assim, nos afastamos gradualmente, como se aquela noite tivesse quebrado algo dentro de nós, algo que nunca poderia ser reparado. Desde então, evito a floresta. A simples visão de uma mata fechada faz meu coração disparar, e os uivos do vento me fazem recordar os sons daquela noite. Às vezes, no silêncio da madrugada, penso ouvir aquele mesmo uivo, vindo de longe, como se a criatura ainda estivesse me procurando, esperando o momento certo para terminar o que começou. E nesses momentos, sei que a lenda do lobisomem não é apenas uma história para assustar crianças. É uma realidade sombria que ainda perambula pelas florestas à noite, à procura de suas próximas vítimas. A Quaresma sempre foi uma época de mistério e temor na pequena cidade do interior onde eu cresci. Por toda a minha infância, ouvi histórias contadas pelos mais velhos. Histórias que falavam de criaturas que vagavam pelas noites escuras e desertas, à espreita,
esperando para capturar os incautos. Mas nenhuma dessas histórias me marcou tanto quanto a do lobisomem, o monstro que, segundo as lendas locais, tomava a forma de um homem durante o dia, mas se transformava em uma besta horrível nas noites de lua cheia, especialmente durante a quaresma. Naquele ano, a quaresma parecia diferente, mais pesada, como se o ar estivesse carregado com uma energia sombria. As noites estavam mais escuras do que o normal, e o vento soprava frio, sussurrando segredos pelos galhos retorcidos das árvores que cercavam a cidade. A lua cheia surgia lentamente, banhando a terra com sua luz prateada, e os moradores, já reclusos por natureza, fechavam suas portas e janelas mais cedo, como se estivessem tentando se proteger de algo que não podiam ver, mas sabiam que estava lá fora. Eu tinha voltado ao interior para visitar meus avós, que moravam em uma casa simples, mas aconchegante, no final de uma estrada de terra. Eles eram os últimos habitantes daquela área, já que a maioria das famílias havia se mudado para a cidade em busca de melhores oportunidades. Mas meus avós eram teimosos, ligados à terra que haviam cultivado por décadas, e não se deixavam abalar pelas superstições ou pelos rumores de lobisomens. Na primeira noite em que cheguei, meu avô me encontrou na varanda, fumando seu cachimbo enquanto olhava para a lua cheia. Ele me olhou com seus olhos cansados, mas ainda cheios de vida, e soltou uma baforada de fumaça antes de falar. Cuidado com as histórias que vão te contar, menino. As coisas mudaram por aqui, mas certas lendas nunca morrem. Ele não disse mais nada, e eu não quis perguntar. Sabia que ele falava da lenda do lobisomem, mas sempre achei que isso era apenas uma maneira de assustar as crianças, de mantê-las longe da floresta à noite. Entretanto, algo no tom de voz do meu avô, na maneira como ele evitava me encarar diretamente, fez com que um calafrio percorresse minha espinha. Naquela noite, fui dormir cedo, mas o sono não veio fácil. A lua brilhava intensamente através da janela do meu quarto, e cada sombra parecia se mover, como se estivesse viva. O vento lá fora assobiava entre as árvores, produzindo um som baixo e inquietante. Eventualmente, eu me forcei a fechar os olhos, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Fui acordado no meio da noite por um som estranho, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Era um uivo, longo e desesperador, que parecia ecoar pela escuridão. Sentei-me na cama, o coração disparado, tentando entender se estava acordado ou ainda sonhando. O uivo se repetiu, mais próximo dessa vez, e não havia dúvida de que vinha da floresta. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas um lobo, um animal perdido que se afastou de sua alcateia. Mas o som era diferente, mais profundo, como se estivesse carregado de dor e raiva. O pavor tomou conta de mim, mas algo me empurrou para fora da cama. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse o desejo de confirmar que não havia nada a temer. Peguei uma lanterna e, sem fazer barulho, saí do quarto, passando pelo corredor silencioso até a porta da frente. O uivo soou novamente, e dessa vez ouvi algo mais. O som de passos pesados, esmagando galhos e folhas secas. Não era um animal comum. Os passos eram lentos, quase hesitantes, mas cada um deles parecia carregar uma força tremenda. Parei na entrada da casa, segurando a lanterna com mãos trêmulas, meu olhar fixo na escuridão além do quintal. A floresta era uma parede impenetrável de sombras àquela hora da noite, e a luz da lanterna mal conseguia penetrá-la. Mas por um breve momento, algo brilhou entre as árvores. 2 pontos vermelhos, como olhos, me observavam da escuridão. Meu coração quase parou, e antes que eu pudesse reagir, os olhos desapareceram, como se nunca tivessem estado ali. Fechei a porta rapidamente, trancando-a com as mãos trêmulas. Voltei para o quarto, mas não consegui dormir mais naquela noite. Fiquei deitado na cama, os olhos abertos, esperando que o sol surgisse e afastasse a escuridão e o medo que pareciam ter se apoderado de mim. No dia seguinte, enquanto tomávamos café, tentei contar ao meu avô o que havia visto. Ele me ouviu em silêncio, seus olhos fixos na xícara de café em suas mãos. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Menino, essas terras têm histórias antigas. Há quem diga que o lobisomem é apenas uma lenda,
Mas eu sei que ele é real. Ele fez uma pausa, olhando para a floresta além da janela. Quando eu era jovem, um dos nossos vizinhos sumiu durante a quaresma. Encontraram-no dias depois, ou o que sobrou dele. O corpo estava dilacerado, como se tivesse sido atacado por uma fera. Desde então, nunca subestimei essas histórias. Eu não sabia o que dizer. As palavras do meu avô me deixaram inquieto. Mas eu não conseguia acreditar que uma criatura dessas pudesse realmente existir. Decidi que deveria haver uma explicação mais racional para o que eu tinha visto na noite anterior. Ao longo dos próximos dias, a sensação de inquietação persistiu. À medida que a quaresma avançava, a tensão na vila parecia aumentar. Os moradores tornavam-se mais silenciosos, mais reservados, e as conversas sobre o lobisomem eram evitadas como se mencioná-lo pudesse invocá-lo. As noites eram longas e silenciosas, exceto pelos uivos ocasionais que cortavam a escuridão, trazendo de volta aquele medo primordial que eu tentava a todo custo afastar. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho na roça com meu avô, estávamos sentados na varanda, quando o som de galhos quebrando chamou nossa atenção. O vento soprava forte, balançando as árvores e criando sombras que se moviam de forma errática. Mas dessa vez havia algo mais. Algo que se movia entre as sombras. Um vulto escuro e de forma disforme. "Entre para dentro, agora!" Meu avô ordenou com uma seriedade que eu nunca havia visto antes. Corremos para dentro de casa, trancando as portas e janelas. O som de passos pesados ficou mais alto, como se aquela coisa estivesse se aproximando. Fiquei parado na sala, o coração batendo descontroladamente, enquanto meu avô pegava uma espingarda que sempre mantinha escondida em um armário. "Se ele entrar, não hesite. Mire na cabeça", ele me disse com uma calma assustadora, entregando-me a arma. Essa coisa não é humana. O que aconteceu em seguida foi um pesadelo. A criatura, o lobisomem, começou a cercar a casa, arranhando as paredes de madeira com garras que soavam como facas, raspando o chão. Os uivos se tornaram mais frequentes, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que ele tentasse invadir. Meu avô mantinha os olhos fixos na porta da frente, a espingarda apontada. Eu estava ao lado dele, tentando não tremer, mas o medo era paralisante. A luz da lua, entrando pelas frestas das janelas, iluminava parcialmente a sala, criando um ambiente ainda mais assustador. E então, o momento que temíamos aconteceu. O lobisomem atacou a porta com uma força que a fez tremer nas dobradiças. O som era ensurdecedor e meu avô disparou a espingarda, mas o impacto parecia não ter efeito algum. A criatura continuava a atacar, cada vez mais furiosa. Eu queria correr, queria me esconder, mas sabia que não havia para onde ir. A única coisa que podíamos fazer era lutar. Mas como lutar contra uma lenda? Contra algo que não deveria existir? A porta finalmente cedeu, estilhaçando-se em pedaços, e o lobisomem entrou. Ele era imenso, muito maior do que qualquer homem, coberto de pelos escuros e desgrenhados. Seus olhos eram como os que eu havia visto antes, brilhando com um ódio primal. As garras longas e afiadas reluziam à luz da lua. Meu avô atirou novamente, desta vez acertando o peito da criatura. Ela uivou, um som horrível e cheio de dor, mas não recuou. Em vez disso, avançou sobre ele com uma rapidez assustadora. Num movimento desesperado, peguei a espingarda caída no chão e disparei na cabeça da criatura. O lobisomem finalmente caiu, seu corpo enorme desabando no chão com um estrondo. Mas mesmo caído, ele não estava morto. Os olhos ainda brilhavam, e a criatura tentava se levantar, movida por uma força sobrenatural. Foi então que meu avô pegou um machado que estava encostado na parede e, com um golpe poderoso, decepou a cabeça da criatura. O corpo estremeceu uma última vez antes de finalmente parar de se mover. A cabeça rolou para o lado e os olhos, antes vermelhos e furiosos, agora estavam vazios, sem vida. Ficamos ali, parados, ofegantes e em estado de choque. O pesadelo havia acabado, mas o terror ainda pairava sobre nós. O corpo do lobisomem começou a se transformar diante de nossos olhos, os pelos recuando, as garras se encolhendo, até que o que restava no chão não era mais uma besta, mas o corpo de um homem.
Um homem que eu reconheci como um dos antigos vizinhos, que havia desaparecido anos atrás. Meu avô se ajoelhou ao lado do corpo, fazendo o sinal da cruz, e murmurou uma prece em voz baixa. Eu não sabia o que pensar. As lendas eram reais, o lobisomem era real, e nós havíamos matado um homem amaldiçoado. Na manhã seguinte, enterramos o corpo em uma cova rasa, longe da casa. Meu avô disse que ninguém nunca deveria saber o que aconteceu naquela noite. Era melhor para todos que a história do lobisomem permanecesse apenas uma lenda, um aviso para aqueles que ousassem desafiar os mistérios da Quaresma. Deixei a casa dos meus avós pouco tempo depois, incapaz de continuar vivendo naquele lugar que agora me enchia de medo. As noites de lua cheia ainda me perseguem, e os uivos que antes considerava apenas um som natural da floresta, agora me lembram do horror que enfrentamos. Até hoje, evito falar sobre o que aconteceu. Mas em cada quaresma, quando a lua cheia surge no céu, me lembro daquelas noites, do medo e da luta contra uma criatura que não deveria existir. E me pergunto se em algum lugar, nas florestas escuras, outros como ele ainda vagam, esperando por sua próxima transformação, sua próxima caça.